Olá, queridos alunos! Na nossa videoaula dessa semana, eu vou estar falando sobre o realismo, tá? Em História da Arte, na nossa aula parte 20, tá bom? E aí eu vou começar falando sobre o fotojornalismo, que é a atividade que visa informar, contextualizar, oferecer conhecimento, né? Formar, esclarecer ou marcar pontos de vistas através da fotografia, de forma, tá, a ganhar conhecimento, tá? E dá também cobertura de assuntos de interesse jornalístico. O fotojornalismo, em sentido exato, tem como meta transmitir informações de maneira objetiva e instantânea, diferenciando-se da fotografia documental, que tem como prioridade desenvolver um trabalho mais interpretativo e elaborado, tá bom? A fotografia documental é um gênero fotográfico que engloba uma grande diversidade, né, de propostas éticas e estéticas, constituindo uma verdadeira espiral de contradições e aderências sobre a sua prática, valores e propósitos, tá? Temas sociais, impressão sobre o mundo, a vida cotidiana, cenas de guerra e registro de viagens. Os mais diferentes tipos de fotografia podem ser classificadas como documentais, tá bom? E aí, a gente tem também o documentarismo social, que está associado, diferentemente, a temas de caráter social, como a forma mais comum de fotodocumentarismo, tá bom? Aí por que eu comecei falando sobre isso? Porque tudo isso engloba no tema que eu vou falar hoje, que é o realismo. Porque esses três, eles são os marcos, tá? Do realismo no Brasil e no mundo, tá? E ele começa a partir do industrialismo. Então vamos lá, a minha explicação, tá? O realismo foi um movimento cultural e literário iniciado nas últimas décadas do século XIX, em oposição, é claro, ao romantismo, escola literária que o antecede, né? Seu marco inicial foi a publicação do romance Madame Bovary, de Gustave Flaubert, tá? Em 1857. O realismo, gente, tem como objetivo representar a realidade vivida pela sociedade, fazendo críticas e críticas, no caso, a temas sociais. A linguagem usada é direta e objetiva, ao contrário, é claro, do subjetivismo, né, encontrado no romantismo, tá bom? Os integrantes desse movimento repudiavam a artificialidade do arcadismo e do romantismo, pois sentiam a necessidade de retratar a vida, os problemas e os costumes das classes médias e baixas, sem haver a necessidade de se inspirar em modelos do passado, é claro. O movimento manifestou-se também, tá, na escultura, na pintura e em alguns aspectos sociais, tá bom? E aí eu chego nessa questão histórica aí no contexto. Há dois fatos, gente, nesse contexto histórico que marcam, tá? E são fundamentais para a criação e o crescimento do realismo. A primeira foi a Revolução Francesa, tá? E a segunda, a Revolução Industrial. Como consequência de ambos, surgiu o crescimento do poder da burguesia na sociedade. Olha que bacana. Com isso, as cidades passaram a ter cada vez mais pessoas, tá? Que migravam, né, do campo em busca de melhores condições de vida, por meio, né, de trabalho, por meio do trabalho nas fábricas e principalmente no comércio, tá bom? E aí, esse realismo retratou com bastante objetividade o cotidiano, gente, dessas novas cidades dominadas pela burguesia. A vida da população de classe média e pobre, né, passou a ser tema da narrativa. Até o pobre passou a ser tema também, tá? Nas quais, é claro, em certas obras se percebe um forte tom de ironia e crítica social. Não vamos esquecer disso, tá? Muita crítica social. E aí, como sempre, eu gosto de colocar as características aí. Então, vamos a alguma. Objetividade
era usada como forma de opor ao excesso de subjetividade e idealizações existentes no romantismo. Os autores realistas buscavam representar a realidade exatamente como ela era, sem fantasiá-la, tá? A outra é a correção e clareza da linguagem. No realismo, usar uma língua direta e objetiva era fundamental para manter o ideal de representar a realidade verdadeiramente, tá? Como ela era. Contenção das emoções, olha que bacana. Para os autores do movimento realista, não era nada interessante apresentarem obras com forte teor sentimental, como Idealismo do Amor ou da Pessoa Amada. Esquece isso, gente. Tal contenção afastava ainda mais o realismo do romantismo. Então, eles tinham que ser a verdade nua e crua, tá? Nada de mimimi, nada de coisinha de fluff. Bom, a narrativa era lenta. Além de cantar com o enredo nas narrativas realistas, também buscavam construir análises, tá? Muitas vezes, inclusive, utilizando métodos científicos, tá? A sociedade cantata das histórias, né? Por isso é comum ver longos trechos de reflexão, tá? Quando a gente lê um texto realista. E aí também a gente tem como característica a impessoalidade do narrador, tá? Principalmente no realismo europeu. A utilização do narrador em terceira pessoa é uma das estratégias utilizadas pelos autores. Isso porque esse tipo de narrador sugere certo grau de impessoalidade. Ele não quer ser, tá? Ele não quer ser pessoal, ele quer ser impessoal. Tá? Enquanto o narrador em primeira pessoa, ele dá uma visão, tá? Ele vai ter que dar uma opinião, né? Então, no caso da impessoalidade, tem que ser terceira pessoa, tá? E aí a gente chega nessa questão aí do realismo na escultura, tá? Que o realismo também se manifestou, é claro, da mesma forma que na pintura. Os escultores buscavam retratar a pessoa, tá? As pessoas, no caso, e as situações, sem idealizações, tá bom? A preferência era por temas contemporâneos e muitas vezes assumiam uma postura política, isso é bacana. Os artistas que mais se destacou nessa vertente foi Augusto Rodin, tá bom? Ele ocasionou muitas polêmicas, tá bom? Logo em seu primeiro trabalho, que é A Idade do Bronze, Rodin causa alvoroço. O enorme realismo do trabalho chegou a gerar dúvida quanto à sua produção, se teria sido feita a partir de moldes, de modelos vivos, tão real que era, olha só, tá? Quando se fala também em Rodin, é importante citar também a artista Camille Claudel, tá? Que quem quiser também, procura o filme, baixa o filme da Camille Claudel, vocês vão gostar muito, é um filme artístico maravilhoso. Ela foi assistente e amante dele, tá? E hoje se discute também que Camille auxiliou e finalizou várias obras do escultor, tá? E ela finalizava e ele assinava. Então é uma polêmica muito grande hoje. Da mesma forma, vale lembrar também que muitos estudiosos classificam Augusto Rodin como um percussor do estilo modernista, tá? Então é complicado. Mas aí a gente também tem a questão da arquitetura no movimento realista. Olha que bacana essa questão da arquitetura. Os novos ideais estéticos manifestaram-se em todas as artes, certo? Mas a arquitetura, por exemplo, ao adaptar-se ao novo contexto social, tende a tornar-se realista ou científica. Olha que bacana. Os arquitetos e engenheiros, gente, procuraram responder adequadamente às novas necessidades urbanas que apresentava naquela época, criado pela industrialização, certo? As cidades exigiam mais ricos, não queriam mais esses ricos palácios e templos, tá? Então, com essa migração de pessoas para a cidade, elas precisavam, gente, de quê? De mais fábricas, estações ferroviárias, armazéns, lojas, bibliotecas, escolas, precisavam de hospitais, moradias, tanto para os operários quanto também para os ricos, porque esses ricos abriam esse comércio. É onde as cidades foram crescendo e dando início a esse grande polo industrial que temos hoje, né? Bacana? E aí,
para finalizar a nossa vídeo aí, a gente vai falar do realismo no Brasil, né? Que a história das artes de maneira institucional no Brasil começa com a vinda da família real, é claro. A gente já falou sobre isso, que ele traz a missão francesa. Mas artistas como Taunay e Debré deixam grande quantidade de quadros que registram o cotidiano do Brasil. Lembra aquelas telas que eu falei que principalmente Debré? Então, tudo isso que eles produziram aqui no Brasil são obras realistas, tá bom? Em 1826, a Academia Imperial de Belas Artes abre os seus cursos. Surge uma arte acadêmica que abrangia retratos, temas bíblicos e históricos, né? Aí vem esse tema realista. Por quê? Vem também a Batalha do Avaí, aquele quadro, a Independência ou Morte, que tem lá em Petrópolis, de Pedro Américo, exemplificam, né, esse tipo de arte. Então, todas essas telas elas são realistas. Mas foi Almeida Júnior, gente, que alterou os rumos da pintura dita acadêmica, né? Depois de concluído o curso de Belas Artes, ele recebeu uma bolsa de estudos do imperador para Paris. E aí ele foi para Paris e foi estudar em Paris, é claro. E quando ele volta, ele retorna, ele expôs quadros com temáticas mais cotidianas, como leitura, Picando Fundo, que é esse quadro aí do meio aí que eu coloquei, ó. O Violeiro, eu não achei, mas tem no livro. Nas duas últimas observações, assim, observa-se, né, inspirações regionalistas, alterando os temas consagrados pela academia. Então, eles começam a pintar mesmo as coisas do cotidiano. A imitação dos clássicos também, dos temas mitológicos e heróicos, cede lugar para o cotidiano. Então, acaba com essa coisa do clássico, começa a ser pintado o cotidiano do dia, o cotidiano, né, das pessoas. Os grandes nomes dessa vertente artística do realismo, grandes não, dois, vou citar dois, mas tem muito mais. É o Belmiro Barbosa de Almeida e o Benedito Calixto, tá? Entre outros, é claro, sempre tem vários artistas aí, são maravilhosos, tá bom? E aí eu separei mais atividades aí para a gente estar corrigindo na nossa videoaula, desculpa, na nossa videoconferência, tá aí, ó, fazendo o caderno, por favor. Então, ó, um grande beijo aí, cuide-se, continue cuidando da família, qualquer dúvida, nossa videoconferência aí sexta-feira, tá bom? Grande beijo aí, boa semana, tchau, tchau.